Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Propósito de Vida. É uma alegria ter você conosco. Hoje teremos uma programação muito interessante. Na primeira parte, uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós vamos falar sobre avivamento cristão. Talvez você já deve ter visto falar em aquecimento global. Hoje nós vamos falar de esfriamento global. Fique conosco, assista essa mensagem. Na sequência, vamos trazer mais um curso do nosso quadro, O Cristão e a Profissão. E ao final, estaremos orando por você e por toda a sua família. Participe da nossa programação, é uma alegria ter você nesta manhã. Fique conosco. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Irmãos, palavra, princípio do descanso, né? Quando o pastor me trouxe esse desafio, eu falei descanso, descansar. Quanto é difícil, o quanto tem sido difícil descansar no Senhor nos dias atuais. São muitas lutas, são muitas batalhas, são muitas adversidades, são muitas coisas que todos os dias nos são apresentadas e, por vezes, surgem as aflições que o próprio Jesus já anunciou no passado. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas descansar, irmãos, a palavra descansar é ficar tranquilo. A palavra descansar é ficar confiante. A palavra descansar é ficar convicto. Mas o maior problema do ser humano, desde que o mundo existe, é um negócio chamado de segurança. Segurança. A segurança é uma necessidade que o ser humano tem desde a antiguidade. É a certeza, ele quer ter uma certeza de que as coisas vão dar certo. Ele quer ter uma certeza de que ele projetou vai acontecer. Ele quer ter uma certeza do que Deus falou vai acontecer. Ele quer uma segurança para poder descansar. Isso desde a antiguidade, né? Às vezes nós queremos uma certeza no casamento. Às vezes queremos uma certeza que a família vai ser de determinada maneira. Eu quero uma certeza. O maior problema do ser humano, desde a antiguidade, sempre foi ter segurança. Prova disso são as 5 milhões de leis que todos os anos os nossos legisladores fazem. Lei para isso, lei para aquilo, lei para garantir o meio ambiente, lei para garantir isso, lei para garantir aquilo, tudo para ter uma certa segurança. Mas na verdade, irmãos, o que é necessário hoje é um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus. É só assim que nós vamos ter descanso, só assim que nós vamos ter segurança. Um verdadeiro avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus. E, analisando a realidade do mundo de hoje, nós vemos e constatamos algumas coisas para perceber que nós precisamos muito de um avivamento de Deus. Há 150 anos atrás, os cientistas previram e disseram que haveria o aquecimento global, que a Terra ficaria mais quente, há 150 anos atrás. Mas mal eles perceberam que há 2000 anos atrás, o nosso Jesus já dizia que não haveria um aquecimento global, mas ele dizia, há 2000 anos atrás, que haveria, nesse tempo, um esfriamento global. Ele dizia, no livro de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não são de poucos, o amor de muitos se esfriará. Jesus, há 2000 anos atrás, já previa
o esfriamento global, o esfriamento dos corações. Cientistas prevendo o aquecimento, e o nosso Jesus já dizia sobre o esfriamento do amor por conta da iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é o pecado consciente, aquele pecado onde a pessoa foi avisada, mas ele faz consciente, ele faz sem remorso. Então essa é a realidade do mundo de hoje. O amor de muitos se esfriaria. E aí é necessário, para resolver isso, um verdadeiro avivamento, um verdadeiro avivamento do Espírito Santo. E por que verdadeiro avivamento? Porque muito se confunde hoje avivamento. Avivamento, alguns acham que é ajuntamento. Algumas pessoas acham que avivamento é agitamento. Algumas pessoas acham que é movimento. Algumas pessoas acham que é histeria. Mas é necessário um avivamento verdadeiro, porque Deus não gosta de nada pirata, de nada de imitação. Ele quer o avivamento verdadeiro. Prova disso está no livro de João, capítulo de número 23, que diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Algumas pessoas dizem: mas a imitação, ela é mais barata. Eu compro algumas coisas lá dos meus irmãos lá do Paraguai e a imitação é mais barata. Eu quero te dizer o seguinte: o problema é justamente isso, irmão. Às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de joelho, do pó, o preço da oração. E às vezes, por essa razão, não é um verdadeiro avivamento. Mas eu quero te dizer ainda que nos dias atuais o amor de muitos esfriou. Precisamos de um verdadeiro avivamento. E esse verdadeiro avivamento tem que ser provocado pelo Espírito Santo de Deus. Não é a liturgia, não é a igreja, não é o pregador que promove verdadeiro avivamento. O que promove o verdadeiro avivamento é o Espírito Santo de Deus. E a minha finalidade aqui hoje não é gerar avivamento. A minha finalidade aqui hoje é fazer você entender o que é um verdadeiro avivamento e como você pode descansar. A Bíblia diz: descansa no Senhor. Como que você pode descansar? Para que eu possa entender e fazer você entender isso, eu gostaria de te explicar isso na palavra. Mas além da palavra, eu gostaria de fazer aqui uma exemplificação. O avivamento como uma locomotiva. O avivamento como uma locomotiva. E uma locomotiva, para que ela possa andar, para que ela possa se equilibrar, uma locomotiva precisa de 2 trilhos. Uma locomotiva precisa de 2 trilhos para que ela permaneça equilibrada. E o avivamento também é assim. O avivamento precisa de 2 trilhos para que ele seja verdadeiro, para que ele seja do Espírito Santo. O primeiro trilho, irmãos, eu vou chamar de essência. E o segundo trilho do avivamento, vou chamar de consequência. Primeiro trilho, essência. O que é essência de avivamento? Essência de avivamento é tudo aquilo que Deus faz por mim. Tudo aquilo que Deus faz por mim é essência. E a consequência é tudo aquilo que eu faço para Deus. Mas o que é então a essência, pastor? Essência é o que Deus faz por mim. O que Ele faz por mim? Ele me dá salvação, Ele fez por mim. Ele me deu cura, Ele fez o primeiro trilho, é essência. Ele me deu libertação, Deus fez por mim. Ele me deu transformação, Ele me deu justificação, Deus fez por mim.
Tudo aquilo que Deus faz por mim é essência de avivamento. E tudo aquilo que eu faço para Deus é consequência. Deus me libertou, Deus me salvou, Deus me transformou. Aí vem a consequência. Aí eu quero fazer para Deus. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje porque já receberam a essência, estão querendo fazer para Deus. Cada um tem uma história, e a consequência é: agora eu quero cantar para Deus, agora eu quero louvar para Deus, agora eu quero ofertar para Deus, eu quero dizimar para Deus, eu quero adorar para Deus, eu quero evangelizar para Deus, porque Ele fez para mim, Ele fez na minha vida, Ele fez a essência, e agora eu vou fazer a consequência. Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me curou, eu quero fazer para Ele, eu quero louvar, eu quero glorificar, adorar esse Deus. Trilho do avivamento. Primeiro trilho, essência. Segundo trilho, consequência. Mas existe um problema. Existe um problema. Sempre quando existe essência, geralmente nós temos a consequência. Todas as vezes que Deus faz para mim, eu quero fazer para Ele. Toda vez que Deus traz alguma coisa na minha vida, eu também quero glorificar a Ele, quero testemunhar para Ele. Mas nem sempre, quando você faz para Deus, Ele vai fazer por você. E aí é o problema de muitas pessoas estarem, inclusive, fora das igrejas. Todas as vezes que Deus faz para mim, eu quero fazer para Ele, mas nem sempre, quando você fizer para Ele, Ele vai fazer por você. E aí nós temos que entender por que isso. Porque eu estou orando, porque eu estou glorificando, porque eu estou ofertando, eu estou dizimando, e não está acontecendo nada. Porque eu preciso de entender como funciona a sistemática, a operação do avivamento verdadeiro. E o que fazer então para avivar? O que eu vou fazer então para que o Senhor possa fazer na minha vida? O que eu devo fazer para resolver esse problema? Toda vez que Ele faz para mim, eu faço para Ele. Mas eu estou orando há tanto tempo e Ele não faz nada. Eu estou jejuando há tanto tempo e Ele não faz nada. Eu estou ofertando e nada acontece. O que eu preciso fazer para mudar isso? O que eu preciso fazer para avivar verdadeiramente? O que eu preciso fazer para descansar no Senhor? Para ficar tranquilo, seguro que Ele vai fazer para mim, que Ele vai fazer por mim. O que eu preciso fazer? E aí eu vou para a palavra. O que eu preciso fazer para que você seja um crente avivado? Para que você seja um homem e uma mulher avivados. O que você precisa fazer é colocar no seu coração, colocar arraigado dentro do seu coração, determinados desejos dominantes. Colocar no seu coração determinados desejos dominantes que vão deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Quando você tiver esta consciência, quando você tiver essa noção de colocar no seu coração que não seja feita a sua vontade, mas seja feita a vontade de Deus, começa a brotar na sua vida o verdadeiro avivamento do Senhor. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Para que você entre, para que você seja avivado, não basta orar, não basta clamar, não basta buscar, porque eu quero te dizer, meu irmão, que não é porque você ora que você é um crente avivado. Você sabia? E eu provo isso. Não é porque, mas pastor, eu estou orando e eu não sou avivado. Não.
nem sempre isso é suficiente, precisa mais do que isso. Os fariseus oravam 3 vezes ao dia, lá nas esquinas de Jerusalém, eles oravam 3 vezes ao dia, 1 hora por vez, nem por isso eram avivados. Os judeus ortodoxos até hoje, no Muro das Lamentações, eles ficam lá várias horas orando e nem por isso são avivados. Então, orar, apenas orar, não quer dizer que você vai ter avivamento e que você vai ter descanso. Conhecer a Bíblia me traz avivamento? Não somente isso, não somente isso. O diabo conhece a Bíblia, teme e estremece. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 4, que ele usou a palavra para tentar Jesus no deserto. Ele, num determinado momento, pediu para que eles transformassem pedras em pão. Não sendo suficiente, depois ele o leva no pináculo e pede para ele se lançar. Depois, não suficiente, ele ainda pede e oferece todos os reinos apenas por uma ajoelhadinha. Ele conhecia toda a palavra. Então, orar e conhecer a palavra não quer dizer que você será avivado. Para que seja hoje um homem e uma mulher avivados e que tenha segurança, que tenha o descanso na sua vida em relação ao Senhor, é preciso que você tenha no seu coração determinados desejos dominantes, que seja feita a vontade de Deus antes da sua vontade. Nós temos alguns exemplos disso, irmãos, alguns exemplos positivos. Vemos o caso de José, né? José foi um homem que resistiu à mulher de Potifar. Ela tentou de todas as maneiras, rasgou as suas vestes, tal, e ele permaneceu ali resistindo. No final se tornou governador do Egito. Eu quero te dizer que quando você controla os desejos da sua carne, os desejos da sua pessoa, porque a nossa luta nesta vida são contra 3 coisas. Nós lutamos contra o mundo, os seus pratos sedutores, nós lutamos contra o inimigo das nossas almas e nós lutamos contra a nossa própria natureza. Você tem que lutar por vezes contra a sua própria natureza. Eu quero te dizer um exemplo de desejo que você tem que controlar. Às vezes você tem que controlar o desejo da língua, às vezes o desejo dos pés, às vezes o desejo dos braços, às vezes o desejo da mente. E eu quero te dizer ainda mais. O desejo na sua vida, o desejo de ser santo, tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. O desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. Porque nós vemos alguns exemplos negativos. Por exemplo, o caso de Adão e Eva. O desejo de ser feliz foi maior do que o desejo de ser santo. Havia ali uma recomendação para que eles não ultrapassassem determinadas condições, mas o desejo de ser feliz foi maior do que o desejo de ser santo. Vemos o caso de Davi, que num determinado momento que os seus soldados foram para a batalha, ele estava no terraço do seu palácio e de repente avista a esposa de Urias, um dos seus combatentes. O desejo de ser feliz foi maior do que o desejo de ser santo. Eu quero te dizer nesta noite que se você começar a colocar o desejo de ser santo antes do desejo de ser feliz, você começará a ter uma vida avivada, você começará a ter uma vida
consagrada, você começará a ter uma vida com descanso, você começará a ver os milagres e as maravilhas do Senhor, porque Jesus morreu naquela cruz, não para que você fosse feliz, mas para que você fosse santo. Os querubins e os serafins não diziam feliz, feliz, mas eles diziam santo, santo. O desejo de ser santo tem que ser maior do que o desejo de ser feliz. Porque o que nos atrapalha nessa vida, irmãos, às vezes é colocar a felicidade antes da sua santidade. O desejo de ser feliz. Às vezes nós temos visto coisas absurdas. Estava lá em São Paulo nessa semana e vi uma reportagem onde os assaltantes se reuniam numa oração para dar tudo certo no assalto. Vamos orar, né? Vamos orar. Vi também um assaltante dando depoimento a mulher dando depoimento que ele chegou na sua casa para assaltar e de repente quando ele abriu o armário da cozinha, caiu uma santa em cima dele, que ele estava procurando as coisas, e aí ele falou: a senhora não conhece a palavra, isso aqui é idolatria, e assaltando a mulher com um revólver, né? Então assim, o desejo de ser feliz está maior do que o desejo de ser santo. E eu quero te dizer ainda, falando em um ladrão, o grande ladrão das nossas vidas, a grande coisa que nos atrapalha são as coisas. Às vezes, deixamos de vir à igreja porque tem uma coisa para resolver. Às vezes, eu deixo de ir ao culto ou de me consagrar porque surgiu uma coisa para fazer. Agora eu ganhei um carro e eu tenho que arrumar uma coisa nesse carro. O que começa a nos separar de Deus são as coisas. Mas o pastor me falou, mas eu não posso porque hoje eu tenho uma coisa para resolver. A minha esposa disse que tem uma coisa para falar comigo. E tem uma coisa, e sempre coisas e coisas. Isso tem sido o ladrão das nossas vidas. Mas nesta noite, eu gostaria de te convidar a fazer como fez o apóstolo Paulo. E ele dizia: buscai as coisas que são de cima. E ele dizia mais: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele dizia mais ainda: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, o que nos atrapalha são as coisas. Pastor, mas tem o meu namorado, ele me leva nas nuvens. Minhas irmãs, ele te afasta do céu, né? Te leva nas nuvens, mas te afasta do céu. As coisas têm sido a razão de nos afastar do Senhor, do avivamento verdadeiro, para que você possa descansar no Senhor. Como então descansar? Como ser alguém tranquilo, crendo que você é mais do que vencedor? Porque o mais do que vencedor, irmão, é aquele que antes de começar uma corrida, antes de começar uma batalha, antes de começar uma luta, ele já sabe que é ele que vai ganhar. Ele é mais do que vencedor. Não, mas eu não sei quem que vai vencer. Não, ele já sabe, ele é mais do que vencedor. E o que fazer então para descansar? O que fazer para ser mais do que vencedor? Busque dominar os desejos, que seja feita a vontade de Deus antes da sua vontade. Assim como já foi louvado nesta noite, seja feita a vontade de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida, e você vai conseguir alcançar um avivamento verdadeiro. Amém? Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro, o cristão e a profissão. E hoje, com uma profissão muito interessante, engenheiro de produção. Nós vamos entrevistar a professora Gilnete Leite,
que vai nos trazer as informações sobre o curso de Engenharia de Produção. Bom dia, professora. Uma alegria ter a senhora aqui no nosso programa. Professora. Bom dia. Professora, nós pedimos que a senhora compartilhe o que faz, onde atua, qual o ramo de atuação do engenheiro de produção. O engenheiro de produção, além de trabalhar na execução de projetos dentro de grandes organizações, montadoras, ele pode também estar trabalhando na análise da linha de produção, por exemplo, ou na própria gestão do grupo, né, que trabalha naquela linha de produção. Então, o trabalho do engenheiro de produção é amplo. Ele vai, então, minimizar os custos operacionais na produção. Isso. Pode trabalhar com projetos, execução de grandes projetos. Acompanhando os projetos. Acompanhando, na gestão. Ele pode trabalhar na análise de resultados também daquela produção. São em indústrias ou em outras empresas? Somente em indústrias ou em outras empresas, professor? O engenheiro de produção, o nome já diz, produção. Ele pode trabalhar em qualquer empresa que exige o trabalho na produção. Ele pode ser produção de alimento, produção têxtil, de peças. Então, a maioria das empresas que tem produção já tem um engenheiro ou ainda estão se conscientizando? Sim, a nossa região ainda é carente, né, dessa mão de obra, devido à falta mesmo da indústria, né, em grandes empresas. Entretanto, existem grandes polos, né, que captam essa mão de obra. Nós sabemos que o engenheiro hoje é uma profissão emergente no país, né, muito estimulada pelo governo federal, né? Quais são as perspectivas que a senhora vê desse profissional específico, do engenheiro de produção no país? É algo que podemos apostar? Com a evolução hoje de empresas, indústrias, com o aumento da indústria, a gente sabe que a cada ano tem aumentado, embora nos grandes polos, mas existe esse crescente. Então, existe uma perspectiva boa para esse profissional. Professora, quanto tempo tem a duração do curso de Engenharia de Produção? O curso tem duração de 5 anos. Aí vale lembrar que para a nossa unidade, nossa faculdade, o engenheiro, tanto de produção civil ou ambiental, tem a duração de 5 anos devido a ele ser período. Nós estamos oferecendo o curso de manhã e no período da noite também. Normalmente ele é integral, mas... Normalmente ele é integral. Em outras instituições esse curso é oferecido apenas no período integral. E aqui o aluno tem a oportunidade de estudar ou de manhã ou à noite. Qual a perspectiva salarial desse tipo de profissional? De maneira geral, o engenheiro, a média de salário para aquele recém-formado é de 4 mil. Entretanto, o engenheiro de produção, que é uma profissão que é atraída, né? Essa mão de obra é atraída por grandes polos que já estão evoluídos. Então, o salário começa de 5 mil em diante para quem está iniciando e pode avançar aí a 10 mil. Muito obrigado. Então, vale a pena, né, professora? Vale muito a pena. Muito obrigado por todas as informações, por toda a sua contribuição. E até sábado que vem, com mais uma profissão e mais um curso. Eu creio que o Espírito Santo falou com você desde o início da programação. Hoje houve um despertamento sobre a sua vida cristã. Mas ainda é necessário avançar mais um pouco. Eu queria te convidar neste momento a juntos realizarmos uma oração ao Senhor. Nesta manhã Ele pode mudar o cenário da sua vida. Curve a sua cabeça, vamos orar juntos e clamar ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, nós apresentamos estas pessoas, nós apresentamos essas vidas, essas famílias aqui representadas, Deus. Em nome de Jesus, entra com a sua providência, entra com a sua intervenção, visita todas as causas, visita todas as áreas paradas, aquelas de difícil acesso, Deus. Vai movimentando, vai entrando, vai transformando, opera o teu milagre, derrama a tua unção, derrama a tua proteção. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça. Ó Deus, manifesta a tua glória na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém.